Tá, eu sou o Paulo Neulander, eu sou consultor da Cora Brasil com gás Cleia, atuo no setor há mais de 40 anos, na Brava eu estou há 35, no tema meio ambiente, fluidos refrigerantes eu atuo também há mais de 30 anos, 15 anos pelas Nações Unidas, então todos os projetos de eliminação dos CFCs, HCFCs e HFCs a gente está participando. A maioria aqui nem sabe o que é o CFC, tem o meu colega ali que a gente se encontrou depois de décadas, lembra do CFC? Os dois tinham cabelo na época. E a ideia é passar um pouquinho de informação para você, não só sobre gás, né, gente, mas sobre o mercado. Acho que é importante você saber o que está acontecendo no mercado, a mudança, o nosso mercado virou inflamável, com inflamabilidade. Então, vão sobreviver os bons profissionais, e não tem jeito, essa é a nossa realidade hoje. Rapidinho, né, a Cora tem uma atuação, nós somos um dos maiores fabricantes de fluidos refrigerantes do mundo, tá? Nós estamos brigando com a Chemours, que é a antiga Dupont, com a Honeywell, né? Temos fábricas espalhadas. No Brasil, nós estamos há 7 anos, que é o tempo que eu estou com eles, e a gente veio para o Brasil para entrar em OEM, indústria. Então, a gente atende Hyundai, a gente atende o Whirlpool, Multibras, a gente atende GM, a gente está entrando na Hitachi. Então, teve o primeiro trabalho de OEM, que é onde eles começam, né? E depois eles começaram a vir para o aftermarket, começar a colocar isso em lojas, né? Então, começou bem a parte de aftermarket na pandemia. Então, foi uma estratégia que não deu certo, porque veio a pandemia, mas a gente está, cada dia, colocando aqui no mercado, e vocês vão ver cada vez lá embaixo a marca Cleia, que é o fabricante que nós somos. No Brasil, vocês vão conhecer muito bem a gente com a marca Manco. Alguém conhece a Manco? Né? A gente é da Manco. Então, aqui no Brasil é mais fácil conhecer a gente quando a gente fala Manco, né? Então, para vocês terem uma ideia, a própria Manco, quando entrou no Brasil, a Tigre detinha 80% do mercado, hoje a Manco já detém 55% do mercado. Então, fizeram inclusive o jogo virar em relação a isso. E a diferença que nós temos com os fabricantes de fluidos é que nós temos a mina, tá? A gente tem a fluorita, a gente fabrica a fluorita. Quando eu falo de CFC, é um clorofluorcarbono. HCFC, hidroclorofluorcarbono. Agora o HFC, hidrofluorcarbono. O que tem? Tudo igual? Flúor. Então o flúor é uma matéria-prima importante, não só para os fluidos, para outras atividades que se utiliza. A nossa mina fica no México, né? A gente detém 20% da produção de flúor no mundo, né? Depois você tem outras minas espalhadas, muitos na China, mas com uma quantidade pequena, e o flúor também vai acabar, né? Você vai tirando a matéria-prima, uma hora acaba. A nossa mina é mais uns 50 anos. Tem minas espalhadas aí que vão durar mais 5 anos, 8 anos, 10 anos, né? E a gente tem um fluido tão puro, né, que a gente consegue colocar ele, inclusive, em remédios. Você sabe que aquelas bombinhas de asma, vai o fluido refrigerante. Antigamente o R12, depois começou a entrar o 104A. Então o 104A tem um grau de pureza tão grande que a gente, inclusive, fornece para a linha farmacêutica. Para vocês terem uma ideia, o grau de pureza do produto. E quando a gente fica brigando no mercado, né? O gás é bom, o gás não é bom, que gás é bom, que no gás é bom, uma das questões está aí, a matéria-prima. Né? Se eu tenho um gás com qualidade, com flúor, já tem uma matéria-prima boa. O nosso flúor ele chega a ter quase 80% de qualidade. Você tem flúoros aí com 30%, 40%. Aí o cara fala, eu comprei um fluido refrigerante, eu tenho que colocar 20% a mais, funciona. É mais barato, mas eu ponho 20% a mais. Não faz diferença, né? É que nem você está andando na rua, gasolina está por aqui, sei lá, R$6 e tem posto vendendo a 5. Alguma coisa não bate, né? Porque a margem do dono de posto de gasolina hoje é 1% a 2%. Então, a margem final líquida. Então, o cara não pode fazer milagre. Então, um dos motivos de qualidade do gás, vamos falar aí, é esse, né? Essa questão da qualidade do produto. Né? Aqui nós estamos na mina. Para vocês terem uma ideia, o grande mercado da Cleia é o automotivo, a gente fornece mundialmente para todas essas marcas, né? Então a gente é muito forte no 104A. O 104A da Cleia no Brasil é o único que vem dos Estados Unidos, né? O resto, qualquer fabricante também vem da China, não é por isso que é desmérito, mas a gente vem dos Estados Unidos. E a gente tem toda a linha de fluidos refrigerantes, né? Opa! Temos toda a linha, né, que é a linha do 104A, 410, 407, 404, né? Então nós temos toda essa linha, que vocês vão ver lá embaixo, que compete com o dia a dia de vocês. Nós não temos o R22, né? O R22, que é um produto que também tem cota,
e a gente na época não estava no Brasil, então a gente não tem cota de 22. Nós entramos agora sim nas cotas, eu vou falar um pouquinho das cotas de Kigali, que como aconteceu anteriormente, vai começar a ter uma eliminação gradual também dos HFCs. Tá? O que a gente tem que estar atento, né, nos próximos anos? Está mudando o mercado, né? A gente está no mercado aí há 40 anos, Ronaldo, há 30 anos a gente faz esses eventos e palestra aí pelo Brasil, a gente sabe o que mudou, o que não mudou, né, Ronaldo? A gente conhece. Cada vez mais tecnologia, a gente vê que não tem mais jeito, a tecnologia está aí, a gente tem que acompanhar, não é de hoje, são de mais de 10 a 15 anos. Né? Os fluidos estão mudando, vocês estão acompanhando, né? Legislações e mão de obra. Alguém já usou o 141B? Para limpeza? Vocês conhecem, né? Estão achando fácil? Se achar, está barato? Não está, né? Então, o que aconteceu? Ele entra nessa linha dos HCFCs, começou a eliminação dele, né? O que o Brasil fez? A gente também, alguém usa 22? 22 ainda é um produto que se utiliza no Brasil pouco, é a média de 500 toneladas mês, é pouquinho, né? Basicamente supermercados, né? Então o Brasil optou primeiro a eliminar o 141B, a gente cortou em 90% a cota, por isso está faltando, e deu um prazo maior para o 22, tá? Só que o 22 esse ano teve um corte já de 47% nas importações, todo o fluido é importado, né? E a partir do ano que vem 67%. Então quem usa 22 vai começar a sentir falta desse produto, né? Então é um produto que agora ele realmente começa a ter os dias contados. A gente falava que ele ia acabar, mas teve essa inversão pelo governo brasileiro, resolvendo cortar mais o 141B, que era utilizado muito mais em espuma e tem solução, e deram um prazo maior para o setor trabalhar com R22, mas ele também está com os dias contados, né? E mão de obra, gente, a gente tem que qualificar, não tem jeito. Quando eu estou falando que eu e o Ronaldo, há 30 anos atrás, fazíamos palestra, a gente trabalhava com 20, 30 mil mecânicos no Brasil, né? Era essa a média. O meu último levantamento pelas Nações Unidas no ano passado, nós temos hoje 83 mil quinais com a palavra instalador de refrigeração e ar-condicionado. Então, olha a evolução que tem isso registrado, né? Aí eu chuto mais os 10 mil que trabalham sem ter nada, sem emitir nota, sem fazer nada. Então, esse mercado cresceu muito, né? Mas, infelizmente, ele também se desqualificou. Então, o mercado mais difícil é de ar-condicionado, eu falo que os caras brincam de pendurador, mas realmente tem alguns penduradores, né? E a refrigeração, que você tem que ser mais qualificado. Por quê? É fácil chegar na minha casa, o cara pendura o split, se não funcionar, ele sumiu, eu não vou achar mais ele, né? É o que vai acontecer. Agora, se eu for numa padaria, no supermercado, fizer um serviço mal feito, o cara perder lá 1.000 quilos de carne, sorvete, aí sim a coisa fica séria. Então, é um mercado que tem esse diferencial, porque a brincadeira já não é tão simples quando pendurar um ar-condicionado, né? Como é que é a evolução dos fluidos, como eu falei? Então a gente tinha lá o famoso CFC, o R12, o R11, né? Aí foram tendo as questões ambientais. Por que teve isso? Porque era sério, né? Eu brinco assim, quando o Brasil assinou o protocolo de Montreal, acompanhei, o R12, o R11, realmente a gente foi responsável pelo famoso buraco da camada de ozônio, 60% a 70% foi a refrigeração, né? Por quê? Porque os gases foram inventados na década de 40, 50 e foram 20, 30 anos jogando R12 na atmosfera e R11. O R12 que eu cortava da geladeira hoje demorava 120 anos para se decompor. O R11, 400 anos. Né? Então, foi demorando. Por que o HCFC teve um prazo melhor, né? Aqui, opa, voltou. Por que ele teve um prazo melhor, né? Porque aqui, ó, é um clorofluorocarbono, né? Ele não tem essa molécula dessa segunda família, que é um hidroclorofluorocarbono. Aqui, o que nós conhecemos aqui? R22 e 141B. Tem outras famílias, tá? Por ter essa molécula de hidrogênio aqui, quando eu solto um R22 na atmosfera, ele demora 15 anos para se decompor. Então eu saí de produtos que demoravam 100 a 400 anos para 15 anos. Mesmo assim, para vocês terem uma ideia, se eu pegar uma garrafinha de 13,6 quilos de 22, deixar vazar 4 quilos, e eu comparar em CO2 emitido com um veículo, é igual eu andar 80 mil quilômetros com carro. Então, para você ver como, mesmo assim, ele contribui muito com o aquecimento global e com a camada de ozônio. Tá? Então, essa família já está eliminando, né? O Brasil agora vai estar nessa fase, né?
Com isso cresceu o quê? Os hidrocarbonetos, né? Tem o pessoal da MASP está ali, nós, né, estamos falando que já há 15 anos atrás a gente estava falando em R600, né? Tem gente que não acredita, mas tinha a geladeira da Bosch, né? E aí cresceu, esse mercado cresceu, o R290 cresceu muito. Eu não acreditava no R290, mas hoje nós vamos mostrar alguns números de supermercados no Brasil. 20% já trabalha com hidrocarboneto, então é uma realidade, né? E depois a gente veio para os HFC, 64A, 404, 410, toda a família que vocês conhecem. E na época eu acompanhei toda essa mudança, era o famoso gás ecológico. Agora é o gás ecológico, não agride a camada de ozônio. Aí descobriram que a gente contribui com o famoso aquecimento global. Nesse caso, essas famílias, eles são responsáveis por 5 a 7% do problema de aquecimento global. No Brasil, o maior problema é queimada. Né? Queimada, emissões de veículos, etc. Mas a gente assinou o Kigali e nós temos que cumprir a regra, como a gente vem cumprindo aqui. Ó. Tudo isso aqui foi cumprido e vai ser cumprido, e aqui também tem que se fazer. Né? Mas nós temos tempo e prazo para isso, então é importante vocês saberem isso. E já temos a quarta tecnologia, que são as hidrofluorolefinas, que falou agora há pouco, 1,2,3-EE, 1,2,3-Y4F, tal. Tem um monte de família que já está no mercado brasileiro, né? Mas vai ter prazos para isso, né? Porque a gente tem que avaliar a questão ambiental com a questão custo-benefício, né? Não adianta eu chegar num cliente meu, eu já fiz isso, e pedir para ele sair de um HFC com um GWP de 3.900, que era o 404, para ir para um produto com GWP de 2.000 ou 1.800 de cabeça, só que aí no primeiro vazamento, que ele pagava R$40 o quilo do 404, ele foi pagar 150 o quilo, ele mandou trocar todo o gás. Porque não adianta, aí é o que eu falo, uma coisa é vender, a outra hora que o cara sente no bolso dele, né? Quando a gente fala em payback de 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos, é super viável, mas é muito difícil convencer cliente, né? Então ele tem que entender isso, mas ele tem que saber que o prazo está acabando, principalmente quem trabalha com R22. Nós vamos mostrar que tem oportunidade com o 22, aí tem oportunidade de ganho já é uma realidade. Posso tocar? Deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, o hidrocarboneto ali, né? Vocês estão experiência já vasta na área de gases. É verdade que na China e na Europa já está vendendo split com HC já? Existe já na Índia, já tem alguns anos, 3 ou 4 anos, split com R290, que é um hidrocarboneto, já existe. E é uma tendência de mercado. Vai chegar no Brasil. Com certeza, vai chegar também, porque é o que eu falei, nosso mercado vai ser inflamável e com toxicidade, né? Então a gente vai ter que se adequar realmente. Mas na Índia e outros países já tem R290 rodando. Tá? Já tem não é de agora, estou falando de 4 ou 5 anos já. Tá? Como é que eu vou saber agora escolher meu fluido? Né? Então a gente tem que avaliar esses pontos. Né? A questão de camada de ozônio, que já está mais ou menos resolvido, e o aquecimento global. E aí tem essas famílias, né? CO2, né? É um produto muito importante, o supermercado começou a usar. Já tem supermercado com CO2? Tem. Funciona. Tem uma alta pressão? Tem uma alta pressão. Tem um custo maior? Tem custo maior. Por isso, em 90 mil supermercados do Brasil, não tem 1% com CO2. Porque é bom, mas custa caro ainda. A amônia voltou. A amônia sempre foi um excelente produto. A desvantagem é toxicidade e inflamabilidade. Então, assim, eu não posso pôr amônia no supermercado. Posso? Até posso. Se vazar, eu perco os clientes. Né? Já era, porque é extremamente tóxico e tal. Tem até legislações que vem vindo que depende de frigoríficos que tiveram que sair da amônia, porque foram crescendo cidades e casas em volta do frigorífico. Acabou a amônia em alguns lugares. Mas eu diria que é um dos melhores produtos que existe até hoje, como eficiência energética, qualidade ambiental. E cada vez mais as máquinas de amônia são muito eficientes e seguras. É muito tranquilo hoje em dia trabalhar com amônia do que há 20, 30 anos atrás. Né? E aí nós temos HFOs, né, que tem esse GWP, então nós vamos ter que analisar isso. A questão maior no Brasil hoje vai pegar é o 404, tem um alto GWP, 3.900. Então ainda o 410 vai perdurar, está entrando 32, né? Então nós vamos avaliar isso. O que vocês vão ver é que cada vez quanto menor GWP, quanto menos agressivo ambientalmente, nós vamos ter que trabalhar com essa família que a gente nunca falava. Classe 1, classe A2, L e classe A3 e vai por aí.
E aí, ó, classe 1, o que é isso? Produto que é não inflamável, que aí é B1, também não é tóxico. E aí tem toda a família que muitos você já conhece, né? Então é tranquilo trabalhar. A2L, o mais conhecido agora, é o R32, que a gente escuta todo dia, explodiu, morreu mecânico, está explodindo máquina. Eu acho que vocês também cansaram de ver vídeos disso aí, né? E a categoria 3, que também nós já trabalhamos, aí o R290, R600, aí são 100% inflamável, tem toxicidade, né? Então você tem que ter cuidados maiores. Para você ter uma ideia, uma simples geladeira que tem R600, se eu abrir lá e soltar esse gás aqui, ele fica para baixo, né? Tanto que os detetores eletrônicos para R600, você tem que colocar no chão e não alto, para você pegar. Se eu jogar um pouquinho agora e de repente acendo um maçarico aqui, eu já posso criar uma chama. Tem que tomar muito cuidado. Se você quer soltar um R600, um R290 para a atmosfera, que não é problema soltar, porque o GWP dele é 1, não tem ambientalmente nada, é perigoso, você tem que colocar ele para uma janela, para uma ventilação, para evitar que fique esse produto. É que nem o gás de cozinha. Qual que é a diferença do R600 ou para um gás de cozinha? O odor, né? Eles põem aquele cheirinho, né? Que aí a gente percebe pelo cheiro. O outro não. Por que eu não ponho cheirinho no R600? Porque ele tem que ser 100% puro, 99,9%. Se eu colocar o cheirinho, a geladeira não vai funcionar, vai perder eficiência, né? Então, isso é o que mudou. Então, a gente vai trabalhar agora com categorias de flamabilidade, é uma realidade no Brasil. Aí a gente começa a ver a questão de qualidade de fluidos. Eu tenho essa máquina comigo, né? Eu tenho dos meus projetos. Essa minha antiga, ela lê R12-22-104A, chama identificador de gás. Existe uma nova, essa minha aqui custa hoje algo como 5, 6 mil reais, né? As novas mais eficientes, que vêm até mistura, chegam a custar 50 mil reais. Então não é um equipamento que todo mundo pode ter. Eu tenho por causa do projeto. Então essa máquina, eu consigo colocar um produto aqui, ó. Em 30 segundos ela me dá a leitura do que tem lá dentro. Ela vai me mostrar se é C4A, se é R12. Então a gente, nesses últimos anos, foi pegando alguns produtos baratos, que nem eu falo da gasolina. Esse aqui era vendido como C4A. Olha o que ele tinha de C4A na composição. 9%. 70D de 22 e R12 14%. Né? Vocês conhecem a régua Danfoss, pressão e temperatura, aquela reguinha que você baixa o app? Aquilo ali é uma ferramenta barata, de graça, vale a pena vocês terem. Tá? O que nós temos de gás? Pressão e temperatura. Né? R22 tem uma pressão, 104A tem uma pressão, 404 tem uma pressão. Esse aqui, um amigo meu, coitado, colocou para o automotivo. Esse cara pôs em pleno verão esse gás, em 150 carros, retornou 120. Por quê? Qual que é a pressão? A pressão do 22 é maior ou menor que o 104A? É bem maior. Você imagina o que aconteceu com o equipamento, né? Todos os carros estourando mangueira. Esse cara está com uma ação até hoje, para quem vendeu para ele, de quase 300 mil reais, esperando a justiça andar. Né? E esse gás que aconteceu no Brasil há alguns anos, nós temos mais de 400 toneladas apreendidas de gás sem procedência. Divide por 13,6, é muito cilindro apreendido. Né? Então esse foi um trabalho que nós tivemos há uns bons anos atrás com o IBAMA. Né? Ó, nós já temos 700 toneladas apreendidas de produto. Esse aqui foi melhor ainda. Ó. Pega fogo 104A? Não. Esse aqui vendia como 104A, né? E ele era um outro produto. Ele tinha outra composição química, era 100% inflamável. Isso aqui aconteceu em São Paulo há 10 anos atrás. Uma senhora na Marginal Tietê ligou o ar-condicionado, deu uma faísca no compressor, tinha esse produto, o painel explodiu, ela morreu. Né? Então, quando a gente fala para tomar cuidado com procedência, quando você for comprar um produto, só aqui, ó, que essa letrinha é maiúscula ou minúscula? Minúscula. Então, quando eu vejo um C4A minúsculo, é porque é C4A puro. Se aqui tiver já um A maiúsculo, nem compra, já tem alguma coisa errada. Né? A mesma coisa, isso aqui tem que estar lacrado. Se não tem lacre, já é complicado. Eu já comprei garrafas também, que aqui deve vir 13,6 e estava barato. Quando eu pesei, tinha 11 quilos. Então, o cara tira 2 quilos. Quem pega, você sabe que vocês não vão perceber essa diferença na hora. Né? 410A, como é que é o A? Maiúsculo ou minúsculo?
Maiúsculo. Então, porque é uma composição de 2 produtos, 404A. Então, tudo que é maiúsculo, você já sabe que é mistura, já parte daí, é mais de um componente. E o importante é que se tiver só aqui, visualmente, eu já vi 410A minúsculo, não compra a garrafa, já está errado ali. Tá? Então, só visualmente você já pode ter isso. Como é que eu posso fazer também para saber se é o gás ou não? Alguém vai poder comprar o identificador? 50 mil? Não vai dar, né? Não trabalhamos com pressão e temperatura? Vamos imaginar, como o André falou agora, né? Lá fora realmente está uma geladeira e aqui hoje deve estar 22 graus. Se eu pegar a minha régua da Danfoss e tem outros, coloca lá 22 graus, R22, você vai ver quantos PSI está marcando. Então, não é um teste ideal, mas é uma maneira de você coloca na saída da garrafa o manifold e olha a pressão que está trabalhando. Tá? Eu já fiz isso em projetos meus na África, que eu peguei um 404, que a pressão devia ser 150 PSI, ela ficava indo de 50 a 100, ficava variando. Aí descobri que naquela garrafa tinha 12 tipos de fluidos. Né? E já peguei 104A, que a pressão deveria ficar em 120, estava 80, ou estava 150. Então, uma variação de 3 a 5% é viável, porque não é um teste laboratorial. Mas é uma dica para vocês saberem também. Outra coisa muito comum que a gente faz em campo é a questão da umidade. Né? O gás, para vocês terem uma ideia, ele tem 10 ppm de umidade, ele vem com umidade. Então, quando você aplica no circuito, ele já se mistura com óleo, que ele tem que se misturar emissível, ele já pula para 30, 40 ppm. Né? Então, é uma maneira meio também arcaica ou de casa, que não é o ideal. Se você virar um pouquinho o cilindro de ponta cabeça e jogar o gás num papel, você vai ver que ele evapora em 10, 15 segundos. Então, você consegue ver que tem pouca umidade. Não é um teste de laboratório, mas ajuda. Eu já peguei gás que eu fiz isso, eu fiquei marcando quase 55 segundos no meu relógio. Não evaporava o gás. E quando acabou de evaporar, o papel ficou molhado. Ou seja, ele tinha umidade. Né? Então vocês vão lá, fazem vácuo, trocam filtro secador, faz tudo, compra um gás sem procedência e está jogando umidade lá dentro. E é o que mais o nosso setor sofre. Umidade, cria acidez, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, e aí vai embora o sistema. Né? Então toma muito cuidado de procedência de gás. Tá? Ó, esse aqui na época era o 145B, que era um gás extremamente inflamável. Quando eu falo em oportunidades, né, de mercado, nós temos hoje, isso aqui é um levantamento que a gente também fez, então o mercado tem para muita gente, tá? É um mercado grande. Você pega no Brasil, 89 mil supermercados, padarias, lojas de fast foods, conveniências, aqui é 1 milhão de leitos com ar-condicionado, indústrias. Em algum momento, você vai ter refrigeração e ar-condicionado. Então tem oportunidade de negócio. Eu falo assim, o pessoal mais lembra da gente quando quebra a geladeira, né? Ninguém fica sem geladeira em casa. Quebrou geladeira é um desespero. Quebrar ar-condicionado não, mas geladeira acabou a vida da pessoa. Né? Aí ele lembra que existe a gente. Né? E nós somos muito bem lembrados na Covid. Né? Eles viram que a gente é essencial, infelizmente, para as vacinas, até para transportar cadáver, tudo isso era obrigado o setor. Então a gente fez um trabalho muito bom na época da Brava. Nós conseguimos criar que a gente ficava aberto, o comércio ficava aberto, não tinha rodízio de carro, a gente conseguiu mostrar que não podia parar uma câmara frigorífica, não podia parar um hospital, né? Não tem como ficar sem refrigeração e ar-condicionado. Então, foi um trabalho bacana e bem reconhecido. Então, tem muita oportunidade. E aí, a grande oportunidade está aqui, nos supermercados e padarias, essa linha que usa ainda muito R22, que o cara vai ter que começar a pensar em trocar o produto, né? Ou daqui a pouco trocar o equipamento. Por isso que é importante começar a ver, vão chegar novos produtos à base de HFC, né? Já tem hoje o 422D, vai chegar o 427A, são HFCs, mas são produtos que você sai de um HCFC e vai para um HFC, que nós temos uns prazos melhores. Então, tem bastante oportunidade de trabalho para todos aqui. Para vocês terem uma ideia do tamanho do setor, a perspectiva esse ano, nosso setor faturar 43 bilhões. Né? O setor de AVACR. Né? A gente hoje emprega em torno de 350 a 400 mil empregos diretos e indiretos. Então, é um setor que aonde eu vou, aonde eu estou, eu além de ser consultor da CLEA e da Quimital, que está aqui, que é o representante da CLEA no Brasil, eu tenho uma loja de refrigeração há 4 anos, eu trabalho lá na Glet, né?
A minha loja está bem no coração da refrigeração. O que as pessoas mais me pedem é se eu posso indicar bons mecânicos. Tem um bom mecânico de refrigeração? Tem um bom mecânico de ar-condicionado? Né? Eu falo, não quero perder a amizade, toma cuidado. Então, e os bons mecânicos estão trabalhando. Né? E cada vez mais vocês que estão aqui buscando informações, vocês vão ser o diferencial. Né? Então, como é que eu vou brigar com um cara que me cobra 300 para instalar um split e o custo é 700? Então tem que saber vender isso. Olha, ele tem a norma BNT-X, ele tem a BNT-Y, ele cumpre a legislação ambiental, o senhor sabe se vazar o gás é crime ambiental, a multa pode ser até de R$1 milhão. Então, vocês têm que começar a aprender a conhecer o mercado e vender isso para o teu cliente. Porque quando eu te vendo um produto, eu sou responsável. Quando você vende o serviço, você é responsável. E quem contrata o serviço é responsável também. Então, se der um problema num condomínio, o síndico vai responder. Então, vocês têm que começar a achar essas lacunas para poder brigar com esse cara que cobra um preço que não dá. Eu conheci um técnico, eu brinquei. O cara um dia cobrou, acho que R$400 para pendurar um aparelho de 36 mil BTUs. Não fecha, né? O que aconteceu? A hora que ele chegou para colocar o aparelho, sozinho não levantava. Ele foi na rua e pagou 200 para um chapa para ajudar ele a levantar. Já perdeu dinheiro, né? Desde o começo. Então, não existe milagre, gente. Não tem jeito. O que vai acontecer no Brasil, né? Agora, em relação ao Kigali. Isso é importante vocês ficarem atentos, gente. Como aconteceu com o CFC e HCFC, nós temos já aprovado $100 milhões a fundo perdido. Isso é o dinheiro do Brasil para projetos de eliminação dos HFCs. 104A, 404. Vai ter projetos, tá, para o comércio, vai ter projeto para a indústria, vai ter projeto para os técnicos. Na época de projetos que eu participei, nós entregamos 2.000 recolhedoras no Brasil, nós entregamos 350 máquinas de recolhimento reciclado para o setor automotivo, foram treinados pelo Senai, né, e pela GIZ, mais de 20 mil técnicos. Então, vai vir treinamento, vai vir informação, isso é muito importante para vocês, vão se qualificar. Tá? Outra coisa importante, não vai faltar HFC nos próximos 15 anos, não vai faltar produto. Nós temos uma quantidade pelo IBAMA que atende o mercado por muito tempo. Por quê? Porque não adianta também a gente criar um terrorismo e falar, vai acabar o 104A, vai acabar o 404, não vai, não é assim. Porque também você não pode passar esse terrorismo para o teu cliente e aí ele souber que tem produto. Né? Aí você perde o cliente. Então, eu falo assim, é muito bonito a gente trabalhar ambientalmente, eu estou nisso, eu trabalho com o meio ambiente há mais de 30 anos, mas ele tem que caber no bolso. Né? Lá na Europa eles são mais ecológicos, nos Estados não são. Na Europa, se o cara soltar o gás e alguém for lá e fiscaliza, a multa é $100, $1.000, então por isso que ele é ecológico. Né? Por que a gente começou a usar cinto de segurança? Porque a gente queria ou porque tinha multa? Tinha multa, né? Aí uma época inventaram, se lembra, o kit do carro para primeiro socorro? Todos nós, os trouxas, compramos, né? Isso a gente tem no carro hoje? Não. Mas você continua usando cinto? Então você vê que é uma mudança de comportamento. Então você vê que é isso que nós precisamos ter. Então tem que tomar cuidado com isso. Vai crescer a questão de recolhimento e reciclagem, pode ser importante. A gente vai investir cada vez mais nisso, ter mais centrais e tudo, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso aqui, né? Então, o que eu digo assim, quando a gente começa a falar dos HFCs agora, dá um tempo de 2, 3, 4, 5 anos para o Brasil ver como a gente vai se adequar. Aí sim você pode pensar, eu não quero mais 104A, eu não quero mais 404, eu não quero mais 410, tá? O que nós temos hoje realmente de novidade, né? É o R32, né? O R32 está aí. O que a gente tem visto que me preocupa é a falta de informação. O professor sabe disso, né? Falta de informação para uma sério. A gente tem mais fake que coisa. Então, o R32 explode. Gente, não explode. Né? O R32 tem inflamabilidade. O que a gente tem visto de explosão? Eu até... se vocês depois quiserem, o meu sobrenome chato é o Neulaender P, tem o meu Instagram, tem muitos vídeos que a gente tem tentado passar informações simples para vocês. Mas um dos problemas de explosão de compressor. A gente vê que hoje, quando o cara vai instalar ar-condicionado, ele não mede tensão de contatora e às vezes nem coloca a terra. Né? O borne do compressor, quando ele aquece, ele pode chegar a 1000 graus de temperatura, porque derrete o cobre. Aí o que eu tenho? A ignição, eu vou ter lá oxigênio, eu vou ter gás e óleo. Aí eu posso ter uma bombinha lá dentro. Tá? A outra coisa que a gente vê muito errado é na hora de recolher produto. Quando eu faço um projeto para R32 num split, a condensadora ela tem uma capacidade de pressão.
Então, sei lá, eu posso colocar 200 pecinhas na condensadora. Só que, quando eu coloco uma instalação, às vezes eu coloco 5, 10, 15 metros. Eu tenho muito mais fluido refrigerante. Então, também o que acontece muitas vezes, eles recolhem tudo aquilo para a condensadora, vai para uma pressão de... Os fluidos já estão mandando para eles já esses fluidos. Eu tenho uma loja que eu falei na Gled, chama Friga, eu fiz uma parceria com a Recigases do Rio. Então, eu tenho clientes que recolhem cilindros e eu mando para o Rio de Janeiro. A vantagem do cara do Rio é que ele aceita 410, 404 e as outras centrais ainda não sabem regenerar esse produto. Né? A senhora ali me corrigiu a Gazeco. A Gazeco, é de Americana, é o Thiago. O Thiago também está conosco na Brava, também faz trabalho. Ele recebe muitos cilindros descartáveis, vocês não têm ideia, mas o descartável ele tá na legislação de resíduos sólidos. É obrigado a destinar o cilindro descartável também. Né? Então, tem muita coisa que a gente tem ainda que fazer. Tá? Aí a gente começa a ver, né? Isso aqui é um pouquinho que a gente fala do R22, tá? A gente vê hoje a oportunidade do 22, principalmente supermercado. Quando eu falo em 89 mil supermercados, 89 mil tem R22. Não tem jeito, né? E vaza, né? Quando a gente fez um trabalho de ver vazamento de gás de supermercado, é um absurdo. Ele vaza em flange mal feita, solda mal feita e compressor sem calço. Então o compressor está sem calço, começa a vibrar, a linha vibra e perde gás, né? E aí o cara não tem noção e vai vindo. Teve uma época que o 22 pulou aí para mim, o gás ficou caro, você deve ter pegado essa época, aí o cara se preocupou com vazamento, ele mandava até filmar, que em vez de ele pagar 500, estava pagando 2.000 uma DAC, né? Mas, cada vez mais, a gente vai ter que avaliar se vai trocar, vai manter, né? Tem supermercado que até criou equipe de caça-vazamentos, para achar onde está vazando o gás, porque eles não querem perder dinheiro. Né? Mas, infelizmente, eu conheço o supermercado há muitos anos, já fiz muito projeto e visitas. Isso aqui é supermercado no Brasil. Se vocês não sabem, aqui tem um evaporador. Não é uma caixa, né? Você vê armazenagem, você vê muito isso. Eu já fui em supermercado fazer trabalho de consultoria, que na mesma gôndola tinha sorvete, cerveja e iogurte, né? Aí eu falei, cara, você tem que trocar isso. Quanto custa? Não custa nada. Você põe o sorvete para a direita, o iogurte para a esquerda e a manteiga ali. Né? E você está até perdendo dinheiro, porque como o André falou, ninguém compra cerveja quente. Né? Ô Paulo, dá licença, vou ter que chegar lá. Vai lá. Obrigado. Valeu, obrigadão. Então, a gente vê muito isso ainda, né? Portas abertas, né? Você vê câmara com porta aberta. Eu fiz um projeto em Ribeirão Preto com 17 câmaras e a gente pôs cortina, assim, era uma maneira mais barata para o cara. Passou 2 meses de eficiência energética, né? Ajudou. No terceiro, quarto mês, ele falou que começou a gastar mais. Aí eu fui lá, né? A equipe de manutenção teve uma ideia boa, até patenteou. Ele cortou na metade isso aqui, ó. Então, para o cara não abrir, ele passava a cabeça por baixo e resolveu o problema deles, né? Aí, o que eles fazem? Vai descarregar o material congelado. Ele põe a caixa de congelado para segurar a porta, põe tudo e esse último vai para o final, que já descongelou, né? Então, a gente tem até um trabalho de educação em supermercados para isso. A gente vê muito micromotores desobstruídos, degelo mal ajustado. Eu vejo fazer degelo às 6 horas. O horário de pico da energia mais cara. Por que ele não faz às 20 horas, às 24, né? Então, são coisas tão simples, mas os caras perdem dinheiro no dia a dia, ó. Se alguém não viu neve, nesse mercado tinha neve. Tá? Troca de calor, o que a gente mais vê também, condensador sujo, não tem troca, né? Pra vocês terem uma ideia, a cada 5 graus, você aumenta entre 6% e 10% a perda de capacidade de refrigeração. São coisas, às vezes, até tão teóricas ou tão primitivas que a gente tem que tentar mostrar para o cara. Mas essa é a nossa realidade, principalmente no setor supermercadista. Por isso que eu falo que tem muita oportunidade nesse setor, porque realmente eles são carentes de mão de obra. Quando a gente fala em equipamentos maiores, a gente também vê uma carência em máquinas grandes. A gente vê muita gente trabalhando mal com chillers, com sistema de VRF. A gente ainda vê esses problemas acontecendo, rooftop, né? Mas tem muita oportunidade aí para a gente trabalhar, né? Aonde está a redução? Temperatura, pressões. Às vezes eu vou no supermercado, gente, você vê lá o fugalge para tudo que é lado, né? O equipamento lá deve trabalhar o equipamento congelado a menos 16 graus, tá? Né? O que ele faz? Ele regula a menos 30.
O que vai acontecer com o compressor, com o equipamento? Não para de trabalhar, não para de trabalhar, né? Às vezes vocês já foram comprar gelo, que o cara põe o gelo também naquele um em cima do outro, quando você puxa o saco, rasga. É a mesma coisa, né? Aí o cara armazena também batata com... É uma bagunça, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, são coisas muito simples que a gente vê, né? Que precisa do quê? Dessa mão de obra qualificada. Então eu falo, quem está aqui hoje, vocês estão de parabéns, porque cada vez mais quem se qualificar vai poder cobrar mais caro e não vai mais perder cliente, né? Porque você tem como falar para o teu cliente por que você cobra mais caro. Gente, é isso. Fiquei no tempo, hein? Vou me apertar. Nós estamos lá embaixo também, a Eli, né? Eu queria só passar para vocês rapidamente. Opa, de novo eu fiz aqui. Sumiu o nosso? Saiu? Você deve ter... Eu fiz besteira, já sei. Põe um monte ali. Tá lá embaixo. Eu acho que eu tinha só 2 para acabar. Né? É aqui e aqui. Essa aqui é a minha casa. Lá fora. Essa é Lá na Inglaterra. É nada, é na Serra da Cantareira isso aí. Pode ser? Põe aqui, bota o fio. Voltar tudo de novo. Começa tudo de novo. Olha lá. Cadê a casa de Geraldo, Paulo? Paulo de Geraldo. Eu acho que deve ter a última entrada total flush só. Tem 2 transparências bem. Gozado, não entrou. Não veio essas 2, tá bom. Não, porque ela mandou outra. Ah, mandou outra, tá bom. Mas para vocês terem uma ideia, quando eu falei de 141B, que não tem mais, né? Lá embaixo vão ver o total flush. Então, hoje você tem no mercado alguns produtos que vieram para limpeza com flamabilidade, não tem perigo, você pode usar, só que eles evaporam mais lentamente. Você tem que tomar cuidado, porque se você não tirar tudo, você fizer uma solda, alguma coisa, você pode criar um fogo ali, tem jeito. E nós também temos agora o não inflamável, está lá embaixo. Então, lá em cima, tá? Então vocês também, se quiserem, vão ver, ele evapora muito rápido. E eu estou falando assim, de vocês pagarem hoje 1.500 a 2.141B contra 700 já no produto não inflamável. Então tem opções no mercado mais barata, comece a atualizar. Aqui nós temos a MP Componentes, que é um distribuidor nosso, tá bom? Gente, é isso, nós vamos matar aqui. Obrigado. Obrigado, Paulinho.